Oi, gente, meu nome é Laura, eu sou acadêmica de medicina do sétimo período da Universidade Vale do Rio Doce, a Univale, e hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre o câncer de colo de útero e focar principalmente no rastreamento e prevenção. Eu escolhi esse tema porque ele é um assunto muito importante, né, de ser, e eu acho que é muito necessário ele ser abordado, porque é uma doença que ainda mata muitas mulheres e é uma doença que ela é prevenível. Então, não tem como eu começar falando do câncer de colo uterino sem antes falar da epidemiologia. Estima-se cerca de 530 mil novos casos por ano no mundo. Ou seja, gente, é muita gente. Ele é o terceiro tipo de câncer mais comum entre as mulheres. Ele fica atrás apenas do câncer de mama e do câncer coloretal. E ele é responsável pelo óbito de 274 mil mulheres por ano. Então, assim, o câncer que mata 274 mil mulheres por ano é uma doença prevenível. Mas como assim? Como assim ele é uma doença evitável? A gente pode falar que o câncer de colo uterino ele é uma doença evitável porque ele apresenta um estágio pré-invasor muito longo. Então, não é assim de um mês para o outro que um mês você está saudável, no outro mês você vai ter o câncer. Não. É necessário um tempo muito longo de lesão, de agressão ali às células, para que haja, né, a evolução para o câncer. Então, durante esse estágio pré-invasor longo, a gente consegue identificar as lesões percussoras e consegue fazer um tratamento eficaz para elas, para que elas não evoluam para a doença. Mas como, né, que a gente vai fazer essa identificação? Por meio do rastreio, que eu vou falar mais para frente para vocês. Então, falando um pouco sobre anatomia, eu quero só evidenciar sobre a endocervice e a ectocervice. A endocervice mais para dentro, a ectocervice é a parte de fora. A parte de fora, né, a ectocervice é a parte que fica em contato com a vagina. Então, ela recebe muitas influências, muitas agressões, né? Por exemplo, o pH vaginal ácido, impacto de relação sexual. Então, ela tem que ter um epitélio que aguente. Por isso, ela tem o escamoso estratificado, que é várias camadas de célula, que é mais resistente. Agora, a endocervice, ela não sofre essas agressões. Então, ela tem um epitélio colunar simples. E ela fica dentro do orifício. Mas a partir, ao longo da vida, né, o epitélio colunar ele vai se exteriorizando e ele vai encontrando com o epitélio escamoso, estratificado, que é o epitélio de fora, e formando a JEC, a junção escamocelular, que é essa partezinha aí que no desenho que eu fiz. Ela é a linha, né, de junção entre os dois epitélios. E à medida que o epitélio interno vai se exteriorizando, ele vai se transformando em epitélio estratificado, porque ele vai tendo contato com as agressões que o epitélio estratificado já sente. Então, é chamada zona de transformação. E essa zona de transformação, ela começa a acontecer principalmente pela ação do estrogênio. O estrogênio, no momento da puberdade, né, que é a primeira influência, assim, grande influência hormonal da mulher, ele faz com que o epitélio colunar se exteriorize mais e aí vai fazer com que a zona de transformação esteja muito ativa, porque vai ter muita multiplicação celular, muita célula colunar transformando em estratificado, e é ali que o HPV gosta de colonizar. Agora, vamos falar dele. O HPV, ele é o principal fator envolvido com o câncer de colo de útero. Ele é o fator percursor desse câncer. Ele é a infecção sexualmente transmissível mais comum no trato genital feminino e é responsável por cerca de 99% dos casos da doença. Ele é um parasita intracelular que acelera a velocidade das mitoses e aumenta, assim, né, a chance de atipias. Como eu falei, na zona de transformação, já vai estar tendo uma alta atividade de multiplicação celular. Então, o HPV, quando ele coloniza essa área, ele vai fazer com que essa atividade celular de multiplicação ela seja aumentada mais ainda. Então, a chance de atipia vai ser muito maior. Ele tem tropismo celular pela junção escamocelular, né? Que no caso é aquela área ali que está tendo a zona de transformação. O
problema não é a presença do vírus, mas sim os efeitos causados por ele. O que isso quer dizer? Você ter tido contato ou você ter o vírus não é o problema. Se você tem o contato e o seu sistema imune elimina ele, ok, você não tem risco. O problema é a persistência da infecção e os efeitos que essa persistência vai provocar. Os subtipos 16 e 18 são os mais relacionados com a malignidade e os 6 e 11 eles são mais relacionados com verrugas, condilomas. E a colonização viral no epitélio cervical, ela não tem uma clínica sugestiva. O que isso quer dizer? Se eu tô com HPV, eu não vou saber, porque não tem um sintoma clássico, como se fosse assim, uma candidíase, eu tô com um corrimento diferente, um corrimento branco e tal e tal. A infecção pelo HPV, ela não vai te dar nenhum sinal de estou aqui. Então, por isso, esse câncer é tão prevalente, porque muitas mulheres estão com essa colonização e não fazem ideia, porque a clínica é muito fraca. Então, a infecção pelo HPV por si só não é indicativo que vai evoluir para a doença, igual eu já falei. 8 em cada 10 mulheres com a vida sexual ativa já tiveram ou terão contato com o HPV em algum momento. E dessas, apenas 0,075 a 0,16% evoluem para um câncer cervical. Por quê? Porque a grande maioria das mulheres, o que vai acontecer? Elas vão ter ali o contato com o HPV e aí o sistema imune delas vai eliminar. Mas 10% delas vai persistir. E aí pode provocar uma lesão, e essa lesão provocada ela pode ser precursora do câncer de colo de útero. Então, para que você tenha a doença, é necessário a persistência da infecção. Agora, eu já falei bastante, né, sobre o HPV, porque ele é o principal fator de risco. Então, todos os outros fatores de risco associados ao câncer de colo uterino vão ser fatores de risco para o HPV. Ou fatores de risco que prejudicam, né, o sistema imune. Então, imunossupressão, múltiplos parceiros anticoncepcionais orais. Isso porque anticoncepcionais orais? Porque quando a mulher está tomando anticoncepcional, ela não vai fazer uso de preservativo corretamente. Então, tem o risco de pegar alguma IST. Baixo índice socioeconômico, tabagismo, início precoce da vida sexual. Mas e aí? Eu já falei tanto de rastreio. E como que é esse rastreio? O rastreio, ele é um exame citopatológico com a coleta de células saudáveis do colo do útero da mulher. Mas como assim saudáveis se a gente está rastreando para uma doença? Quando a gente rastreia, a gente não está pensando que ali tem alguma coisa. A gente vai rastrear para ver se tem alguma alteração. Quando a gente já sabe que tem alteração, a gente não vai fazer um rastreio, a gente vai fazer uma biópsia. Então, a gente vai fazer o rastreio como? Por meio do Papa Nicolau, né? Esse exame que a gente já conhece. A gente vai com a espátula de Aeres raspar a parte do epitélio escamoso, pegando toda a jeque também. E com a escovinha a gente vai entrar dentro do epitélio colunar. É muito importante que seja feita uma coleta adequada das células para que o exame seja validado. E ele visa identificar lesões pré-malignas percursoras para evitar que elas malignizem, para que a gente consiga tratar quando elas ainda são tratáveis. E as indicações para o rastreio. Vou falar agora. Eita, passou demais. Eu vou falar das indicações habituais, porque tem vários casos especiais, mas eu não consigo falar por causa do tempo. Então, as indicações para o rastreio a mulher que já teve coitarca iniciar aos 25 anos. Ai, mas eu tive a minha primeira relação sexual com 14 anos. Não importa. No Brasil, é preconizado que a mulher inicie o rastreamento para câncer de colo de útero aos 25 anos de idade, independente da idade de início da vida sexual, né? E como que deve ser, né, esse intervalo? No Brasil também é preconizado que ele seja anual
após o início, né? Você iniciou a realização do preventivo, você vai fazer todo o ano, até que dois resultados seguidos sejam sem alterações. Se você teve 2 resultados de 2 anos seguidos sem nenhuma alteração, você pode fazer a cada 3 anos. E para mulheres menopausadas maiores de 65 anos, elas podem interromper o rastreamento se elas tiverem os 3 últimos exames negativos. E aí eu coloquei aqui, salvo em casos específicos, como pós-esterectomia, NIC1 ou NIC3, imunossuprimidas, NIC2 ou NIC3, desculpa. Tudo isso vão ter indicações especiais, mas não tem muito tempo para eu falar. Então, o que vem falando? O que o exame citopatológico de rastreio vai mostrar pra gente? Ele vai mostrar se a amostra que a gente mandou foi adequada, se coletou as células direito. Às vezes pode ter alguma interferência com o sangue, alguma infecção, e aí pode ser que a amostra seja inadequada, que tenha que realizar a coleta novamente. E aí ele vai vir falando a descrição geral. O que é um exame normal? O exame normal é quando vem falando negativo para lesões intraepiteliais ou malignidade. Ai, mas o meu veio falando metaplasia escamosa. Gente, a metaplasia escamosa é uma coisa fisiológica. É aquilo lá que eu expliquei, que o epitélio colunar vai saindo. E completamente fisiológico. O epitélio colunar, ele se exterioriza e por estar ali naquele meio agressivo, né, que é a vagina, ele vai fazer essa metaplasia escamosa para conseguir se adequar àquele ambiente. Então, toda vez que vier negativo para lesões intraepiteliais ou malignidade, o seu exame está normal. Pode aparecer algumas alterações celulares benignas, como inflamações e infecções, e também, agora que é a parte que a gente se preocupa, são as anomalias epiteliais. São muitas, e são todas em sigla. Eu coloquei algumas siglas aqui, mas, assim, o que as siglas vão falar pra gente? Se é uma lesão de alto grau ou se é uma lesão de baixo grau. Aí depende se é uma lesão de alto grau do epitélio glandular ou se é uma lesão do epitélio escamoso, né? Mas assim, não tem como também, não tenho tempo para explicar para vocês tudo isso. Mas vamos supor que veio falando nessas anomalias epiteliais, que é uma lesão de alto grau. A gente vai encaminhar essa mulher para colposcopia. Na colposcopia, a gente vai pingar o ácido acético, a área que possivelmente, né, está infectada pelo HPV, ela vai ter mais proteínas, muito mais, por causa da multiplicação que o HPV está provocando. Então, vai formar áreas acetobrancas, vai ficar mais branquinho ali do que no resto do colo. E a gente vai vir com o Lugol fazendo o teste de Schiller. E o Lugol não vai corar nas áreas que estão com o HPV. E aí vai chamar teste de Schiller positivo quando tiver áreas iodo negativas. A colposcopia é como se acendesse a luz do quarto para a gente achar o que a gente estava procurando, para a gente achar exatamente onde a gente tem que biopsiar. E a biópsia, ela vai dar o resultado para a gente na classificação de Richard, que é o NIC1, NIC2, NIC3 e carcinoma invasor. NIC1, lesão de baixo grau, NIC2, lesão de grau médio, NIC3, lesão de alto grau, carcinoma in situ, ele ainda não invadiu a membrana basal, e o carcinoma invasor, que é quando ele invade. Aqui eu já falei para vocês, né, sobre a evolução da doença cervical. Sinais e sintomas. A maioria das mulheres é assintomática. Principalmente no início, assim, da doença, ela não vai ter nenhuma clínica sugestiva. Por isso é muito difícil a gente conseguir evitar e prevenir que evolua sem fazer o rastreamento. Pode ser que alguma outra tenha algum sintoma, mas é muito inespecífico, como sangramento vaginal anormal, dor pélvica, sintomas sistêmicos, emagrecimento. E é muito difícil, né, que a gente associe a isso. E a prevenção? A principal delas são as duas primeiras. Vacina contra o HPV. Ué, Laura, mas como assim você tá falando que tem uma vacina pro câncer que mata 274 mil mulheres por ano? Sim, gente. Tem vacina, ela é segura, ela está disponível no SUS para todas as pessoas, homem e mulher, de 9 a 14 anos. O esquema de 2 doses da dose quadrivalente, da vacina quadrivalente. O rastreamento regular, fazer sempre o preventivo, deixar ele em dia. Atos sexuais protegidos, no caso, o uso de camisinha, porque ela é a única que vai proteger contra as ISTs. Um estilo de vida saudável, uma conscientização sobre os perigos da doença e o tratamento e acompanhamento de lesões pré-cancerosas identificadas.
Então é isso, gente. Muito obrigada. Eu quis ressaltar bastante sobre o diagnóstico e a prevenção desse câncer. Falar, deixar, né, bem claro que ele é uma doença evitável e que a gente deve tomar muito cuidado com ele. Portanto, vacinem-se e façam seu preventivo. Muito obrigada.